Bom, então, em saneamento básico, a gente estuda o dimensionamento de redes, né, de distribuição de água, e nesse caso a gente vai dimensionar uma rede ramificada. Esse daqui é isso que define que uma rede é ramificada. Então, o enunciado deu que a população atendida é 950 habitantes, cujo consumo é 250 litros por habitantes por dia, né? Consumo per capita. O K1 é 1,2, o K2 1,5. Então, com isso, a gente pode começar calculando a vazão de distribuição, né? Que, inclusive, isso foi a matéria da P1. Então, é o que? O K2 vezes o K1 vezes o consumo per capita vezes a população dividido a quantidade de horas em funcionamento. O exercício não falou nada, então a gente conta como 24 horas vezes 3.600 para transformar em segundos. Então aqui a gente tem que ter uma vazão de distribuição de 4,94 litros por segundo. Aí a gente precisa também calcular a vazão específica. A vazão específica ela é calculada pelo comprimento da sua rede. Então, por exemplo, tem tantas vazões a cada tantos metros. Então, para isso, a gente precisa saber o comprimento total da rede, né? Então, vou começar preenchendo aqui. O trecho 1 tem 200 metros. Trecho 2, 300. Trecho 3, 300. Então, beleza. Preenchi tudo aqui. E a gente está interessado no total, né? Comprimento total da nossa rede. Faço aqui uma soma. Gente, aqui é 1.800, não? 1.808. Isso. A somatória do comprimento dá 400. Então, a minha vazão específica, né, QM, nada mais é do que a minha vazão de distribuição dividido pela somatória dos comprimentos da rede de distribuição, que vai dar isso daqui, litros por segundo por metro, né? Bom, então a primeira coisa que dá para calcular de cara é a vazão em marcha. O que é a vazão em marcha? É a vazão no trecho, por exemplo. Qual que é a vazão no trecho 1? Essa daqui, né? Eu pintei aqui para ficar mais fácil, né? Para visualizar. O trecho 1, ele começa aqui e termina aqui. Ou seja, o montante dele é aqui e o jusante dele é aqui. O trecho 2, o montante é aqui e o jusante é aqui. Ou seja, o montante de 2 é igual ao montante de 1. E também é igual ao jusante de 3, que é igual ao final de 3. O 3 começa aqui, né? Montante, e termina aqui, jusante. Enfim, vamos começar fazendo a vazão em marcha, que é o que usa, tipo, no decorrer de todo esse comprimento. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que para calcular a vazão em marcha, está relacionado com a minha vazão específica e também leva em consideração o tamanho o comprimento das tubulações. Então, aqui em marcha, nada mais é do que a minha vazão específica vezes o comprimento. Precisa fixar. Eu preciso fixar esse valor eu vou usar para todas as contas, né? Então, vem aqui em cima e aperto F4. Aí fixo o valor. Beleza. Calculou a vazão em marcha.
Vamos deixar menos casas decimais, né? Não precisa de tudo isso. Agora, vamos começar completando a vazão jusante. A gente sabe que esse ponto aqui, por exemplo, esse final aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, são denominados pontas secas, que a vazão final, ou seja, a vazão de jusante, é zero. Então, eu já posso colocar aqui, que de 1 é zero, de 2 é zero, de 4 é zero, de 6 é zero e de 7 também é zero. Então, beleza, vamos analisar aqui. No trecho 1, começa aqui e termina aqui. A gente sabe que ele utiliza em marcha, né, a vazão em marcha, ou seja, durante todo esse percurso aqui, ele vai usar 0,25 litros por segundo, né, a vazão, vai ter uma vazão. E vai terminar aqui com zero. Então, ele vai começar com o quê? Com a própria vazão de marcha. E a mesma coisa para o ponto 2. Ele utiliza no ponto 2, nesse percurso aqui, ele utiliza 0,37, tem uma vazão de 0,37 litros por segundo. Então, ele termina com zero, então ele vai precisar começar com o próprio valor da vazão em marcha, para sendo distribuído, né, ao decorrer do comprimento aqui. Bom, agora aqui analisando o 3, né? O 3, ele começa aqui e termina aqui. Quando ele termina aqui, a gente sabe que vai precisar vir um pouco de água para cá e um pouco de água para cá. Então, quando termina, ele tem que ter uma quantidade suficiente para suprir, né, esse trecho 1 e esse trecho 2. Então, a minha vazão final, que é a minha vazão jusante, nada mais é do que a soma do 1 e do 2. É bem visual o negócio mesmo. Então, beleza, a gente tem que o jusante de 3 vai ser 0,62. E qual que é o montante? Ou seja, qual vai ser o começo, qual vai ser a vazão do meu começo do trecho 3? A vazão daqui, ó, do começo do trecho 3, nada mais é do que o final, né? Que o jusante, mais a minha vazão específica vezes o comprimento de 3, que é, como eu já expliquei, a vazão específica é a vazão por metro, né, pela distância, pelo comprimento da tubulação. Beleza, teve esse valor aqui. Também não precisa de tudo isso de casa, não. Então, aqui agora no trecho 4. O trecho 4, ele tem uma vazão de marcha de 0,37. Ou seja, ele vai utilizar uma vazão de 0,37 ao decorrer aqui desse percurso. E vai terminar aqui com zero. Então, a minha vazão montante, minha vazão inicial, vai ter que ser o próprio 0,37, que é o que ele vai usar aqui daí ao decorrer. Então, a gente já pode notar que sempre quando tiver, por exemplo, a ponta seca, que é a vazão final é zero, a gente nota que a nossa vazão em montante é igual à vazão em marcha. Então, aqui, ó, vai ser igual 0,37. Então, continuando. Aqui está o meu reservatório, né? Vem a água, sobe um pouco, desce um pouco, continua, sobe um pouco, continua, desce, continua, certo? Então, pro meu ponto 5,
meu ponto 5 de jusante, né, o final, eu tenho que saber que eu tenho que ter uma vazão suficiente para suprir esse trecho aqui e todo esse trecho aqui. Todo esse trecho aqui nada mais é do que, ó, aqui é o trecho 3, certo? Nada mais é do que o montante do trecho 3 mais o montante do trecho 4. Então, o meu aqui, jusante do trecho 5 é igual o montante do trecho 3, que aqui o montante do trecho 3 é aqui, que já engloba tudo isso daqui, mais o montante do trecho 4. Mas agora, para saber qual é o montante do trecho 5, aqui ó, o trecho 5 jusante é aqui, o montante é aqui, né, o começo. Nada mais é do que pegar o final, o jusante que eu já tenho, e somar pela vazão específica multiplicado pelo comprimento do trecho 5. A mesma coisa que a gente fez, acho que nesse daqui, é. Então, vai ser meu jusante, né, o final, mais que o específico, vezes o comprimento. Então, agora, continuando, o 6 e o 7 é o mesmo esquema. A vazão em marcha vai ser a mesma quantidade da vazão em montante, porque é uma ponta seca, então o final é zero. Então, ele precisa começar com o valor que vai, né, com a vazão que vai se distribuindo, e o final vai ser zero. Então, 0,37 e aqui também vai ser 0,37. Agora aqui no final, eu quero saber do ponto 8, né? Aqui o ponto 8, o final jusante e o começo montante. O que é o meu jusante de 8? O que vai ser? Vai ser o meu montante de 5, ó, aqui 5, pode ver que coincide, né? É o mesmo ponto. Então, o meu jusante de 8, ele vai ser o montante de 5. Só que eu também vai ter que ter uma vazão suficiente para esses dois trechos aqui também, para abastecer esses dois trechos, o trecho 6 e o trecho 7. Então, vai ser a somatória do montante de 5, né, que já engloba todo o resto da rede, das ramificações, acrescido do montante desses dois valores, do trecho 6 e do trecho 7. Beleza. E agora aqui é a mesma coisa, eu tenho o valor jusante, né, que é 2,72. E para saber o montante, eu preciso pegar a minha vazão específica e multiplicar pelo comprimento, que daí vai dar o meu montante, que é o inicial. Aí um jeito para conferir que os cálculos estão certos, a minha vazão aqui, ó, inicial, né, do reservatório inicial montante, tem que ser igual à minha vazão de distribuição. Que bateu, então, beleza. Aí a gente precisa calcular uma média, que é essa vazão específica. Simplesmente a média do que entra e do que sai, para a gente poder determinar os diâmetros, né?
Então, agora com essas vazões aqui, eu olho essa tabela aqui e determino o diâmetro. Então, de 0,13, que a vazão máxima suporta até 1,34. Então, aqui o diâmetro vai ser 50. Aqui no segundo vai ser 50 também. 50 também. 50 também. Aqui, ó, 1,67 já tá maior do que 1,34. Então, vou ter que usar outra tubulação, que tenha um diâmetro de 60. Aqui voltou a ser um diâmetro de 50, 50. Aqui 3,83. Aqui é maior do que esse, né? E é menor que esse. Então, o diâmetro que eu uso é de 100. Aí eu já vou criar uma coluninha de diâmetro em metros, porque vai precisar usar em uma das contas aqui pra frente. Então, é isso dividido por 1000. Então, agora, para calcular a velocidade, a gente sabe que vazão é igual a área vezes a velocidade, né? Então, a velocidade nada mais é do que a vazão sobre a área. Então, a vazão que a gente vai usar é a vazão fictícia, e para calcular a área, a gente calcula em relação ao diâmetro, né? Só que a vazão precisa ser em metros cúbicos por segundo, para estar compatível com o diâmetro em metros. Podia ter criado uma coluninha aqui da vazão fictícia em metros cúbicos por segundo, mas enfim, é só dividir por 1000. Só fazer aqui. Então, vai ser a vazão, né? Dividido por 1000 para 100 metros cúbicos por segundo. Dividido pela área, que vai ser π vezes o diâmetro aqui, diâmetro em metros ao quadrado dividido por 4. Aqui vou colocar um outro parênteses. Eu vou inserir mais uns parênteses só por precaução. Puxa aqui. Beleza. Agora, para calcular a perda de carga, é essa fórmula aqui, 10,643 vezes o comprimento, né, o L, vezes a vazão, lembrar que é em metros cúbicos por segundo, elevado a 1,852, dividido pelo C, que deu no enunciado aqui, elevado a 1,852, vezes o diâmetro em metros, vezes elevado a 4,871. Então, é só inserir essa fórmula aqui. Eu vou fazer a vazão, né? Dividido por 1000. Elevado a 1,1. C elevado a 1,85. Vezes o diâmetro
em metros elevado a 4,87. Aqui, deu isso daqui. Tava faltando uns parênteses. Lembra também que, ó, esse C aqui, ele vai usar, né, em todos. Para eu arrastar, eu tenho que fixar ele. Então, ponho aqui em cima e aperto F4. Aí fixa. Aí dá para arrastar, para calcular os demais. Vou arredondar aqui. Beleza. Agora aqui as cotas do terreno, vou só olhar o que o enunciado deu. Então, ponto 1, o final, ou seja, o jusante, vai ser 81. E o montante, aqui o começo, vai ser 76. Aqui no ponto 2, o começo, né, também vai ser o próprio 76 e o final 70 aqui. Então, no ponto 3, agora o final vai ser 76, que é o jusante 76, e o começo vai ser 78,2. Aí aqui é o mesmo do começo do 4, que é 78. Opa, 78. E o final aqui do 4 vai ser 72. Então, beleza. Agora, o próximo passo é calcular a cota piezométrica e a pressão. Então, a gente sabe que a pressão, na norma, ela determina que a pressão mínima seja 10 e a pressão máxima seja 50. Então, ou seja, no trecho mais distante, ele tem que ter uma pressão final de 10, que é o mínimo. Então, qual que é o trecho mais distante? A gente tem o 2, né? Que é o mais distante de todos. E o 1 também. Acredito que usando qualquer um dos dois vai dar certo, né? Porque também a cota leva em consideração e acho que não vai dar uma pressão menor em nenhum outro ponto, não. Então, vamos colocar aqui que a pressão mínima é em 10 no ponto 1. Então, a gente sabe que a cota piezométrica nada mais é do que a pressão mais a cota do terreno. Então, aqui em jusante, ó, eu tenho a pressão em jusante e tenho a cota do terreno em jusante. Então, eu posso saber a cota piezométrica em jusante. Ou seja, vamos analisar aqui o desenho. Eu tenho a minha cota piezométrica aqui. Para saber qual é a minha cota piezométrica montante, nada mais é do que pegar a minha jusante e somar com a minha perda de carga. E se fosse ao contrário, por exemplo, eu tivesse a minha cota piezométrica de montante, para descobrir a jusante, nada mais seria do que a montante, só que daí no caso subtraído da perda de carga. Então aqui eu vou pegar, né, a final, a jusante, e vou somar com a perda de carga, porque, ó, por exemplo, vai estar aqui no começo. Vai vindo aqui, vai perdendo, perdendo carga, até chegar a uma cota jusante, que é no caso que a gente já tem. Então, é aqui mais a minha perda de carga.
Então, analisando aqui, né, o desenho, a ponto 1. O montante do ponto 1 vai ser igual ao montante do ponto 2. 91,03. Opa. E o meu jusante, ele vai estar aqui e vai ter uma perca de carga até chegar aqui no final, no jusante. Então, nada mais é do que o montante menos a perca de carga no trecho 2. Agora aqui analisando o desenho, a gente tem que o montante do ponto 1 é igual ao montante do ponto 2 e que é igual o jusante do ponto 3, né? O jusante é o final. O ponto 3 começa aqui e termina aqui. Então, é igual a cota piezométrica do começo do ponto 1 e do ponto 2. Então, é só colocar aqui, 91,03. Para eu saber a cota piezométrica montante do ponto 3, nada mais é do que isso somado com a minha perca de carga. Então, beleza, a gente tem aqui que no trecho 3, a minha montante é 92,6. E coincide com a montante de 4 também. O montante de 3 é igual ao montante de 4. Então, é só copiar. É bem ver o desenho mesmo, viu, gente? E a gente sabe também que a montante de 3, ou seja, a cota piezométrica do começo de 3 é igual à final, ou seja, a jusante de 5. Então, eu já posso anotar isso aqui também. 92,6. Então, para calcular a jusante, né, o final, nada mais é do que a inicial, a montante, e subtraído a perca de carga. Então, vai ser sempre esse joguinho. Uma hora você tem a montante, para descobrir a jusante, você subtrai a perda de carga. Uma hora você tem a jusante, para descobrir a montante, você soma a perda de carga do trecho. Aqui. Aí, descobrindo aqui, que no trecho 5, trecho 5, a montante, ou seja, a cota piezométrica inicial deu 96,76. E a gente vê que aqui, ó, coincide o quê? Com a inicial de 6, com a inicial de 7 e com a final, ou seja, com a jusante do trecho 8. Então, só escrever aqui. Que a cota piezométrica vai ser igual, né? 96,76. 96,76. E como eu disse, né, vai ser aqui, ó, a cota piezométrica montante de 5 é igual a jusante de 8, do trecho 8. 96,76. Então, agora é só calcular. Aqui a jusante. Que nada mais é do que a montante perdendo a perca de carga do trecho. Aqui é a mesma coisa, a montante menos a perda de carga do trecho. E aqui eu tenho a jusante, eu preciso da montante, então eu vou somar com a perda de carga que ele vai perder durante esse trecho. Então, aí, mais a minha perda de carga. Então, agora aqui para calcular a pressão, né, mais facinho, que é igual a cota piezométrica que eu acabei de calcular. Ó, tô na coluna jusante, então eu preciso escolher na coluna jusante também, não pode confundir as colunas. Menos a cota do terreno em jusante. Só puxar. E aqui, mesma coisa. Só que daí em montante. 1 menos o terreno. Só puxar. E é isto.
o exercício aqui agora finalizado do dimensionamento de uma rede ramificada.